Olha, vamos falar sobre risco financeiro. É um termo que, para muita gente, soa complicado, talvez até um pouco assustador. Mas a verdade é que o risco é uma das peças mais importantes para a gente entender como o mundo dos investimentos funciona. É como se fosse uma força invisível que está por trás de cada decisão, sabe? Desde a pessoa que está começando a poupar até um gigante de Wall Street. Então, o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar essa ideia, e do básico da teoria até os sistemas complexos que protegem todo o mercado. Então, qual que é o nosso roteiro? A gente vai começar com o dilema que todo investidor enfrenta. Depois, vamos dissecar o risco e entender os diferentes tipos que existem. Na sequência, vamos falar sobre a principal arma para se defender dele, a diversificação. Daí, vamos ver como os profissionais tentam medir o risco. E, por fim, vamos conhecer quem são os guardiões que garantem a segurança do sistema todo. Bem no coração de qualquer investimento existe uma tensão, uma espécie de paradoxo. A gente sempre toma uma decisão, no presente, hoje, baseada em dados que vieram do passado, de ontem, mas esperando um resultado que só vai acontecer no futuro, um amanhã que, por natureza, é totalmente incerto. É esse o grande dilema. E essa imagem aqui ilustra isso de uma forma perfeita. Pensa nessa linha do tempo. Tudo que ficou para trás é a rentabilidade observada. São os fatos, os números, aquilo que a gente consegue analisar. Agora, tudo que está para frente é a rentabilidade esperada. É uma projeção, uma expectativa, uma aposta. O dilema é que a gente investe nosso dinheiro com base na expectativa, mas as únicas informações concretas que a gente tem são do passado. É quase como dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. E o que é o risco, afinal? É exatamente isso. É o nome que a gente dá para essa incerteza toda. É a chance do resultado real ser diferente do resultado que a gente esperava. E aqui tem um ponto muito importante. Risco não é só a chance de perder, não. Qualquer desvio do esperado, mesmo que seja para ganhar mais do que se imaginava, tecnicamente também faz parte da definição de risco. Isso nos leva à regra mais fundamental de todas no mundo dos investimentos. É uma relação de troca direta. Se o investidor quer ter a chance de um retorno maior, ele precisa, obrigatoriamente, aceitar um nível de risco maior. Não existe milagre. É o famoso não existe almoço grátis. Quanto maior a recompensa potencial, maior a incerteza no caminho. Certo. Mas falar só em risco é muito vago. Na prática, o risco é como se fosse uma grande família, com vários parentes diferentes. Para a gente conseguir lidar com ele, primeiro a gente precisa saber quem é quem, conhecer o nome e o sobrenome de cada tipo de risco. Vamos dar uma olhada nos principais. Primeiro de tudo, o risco de liquidez. A pergunta que ele responde é bem simples. Se eu precisar do dinheiro de volta agora, eu consigo vender esse meu ativo rápido e por um preço justo? Pensa num imóvel. É um baita ativo, mas se você precisar vender ele amanhã, talvez tenha que dar um desconto enorme. E isso é baixa liquidez. O risco aqui é ter o ativo, mas não conseguir transformá-lo em dinheiro na hora do aperto sem perder muito valor. Depois vem um bem famoso, o risco de crédito. Esse é fácil. É o popular risco de calote. Toda vez que alguém empresta dinheiro para uma empresa ou para o governo, comprando um título de dívida, por exemplo, existe a chance de o devedor não pagar de volta. É por isso que existem aquelas agências de rating, para tentar calcular qual a probabilidade desse calote acontecer. E agora olha que interessante, um detalhe que muita gente não para pensar. Ações não têm risco de crédito. Mas por quê? Simples. Quando se compra uma ação, a pessoa não está emprestando dinheiro para a empresa. Ela está se tornando sócia, dona de um pedacinho dela. A empresa não deve nada para o acionista. O risco de uma ação é outro, é o risco do negócio dar errado, mas não o de calote. Aí sim, a gente chega no chefão, o mais conhecido de todos, o risco de mercado. Sabe aquele sobe e desce da bolsa que a gente vê no jornal? É isso. É a oscilação dos preços causada por fatores que afetam todo mundo, como uma mudança na taxa de juros, uma crise política, uma guerra. O outro nome para isso é volatilidade. E para fechar essa família, temos o risco operacional. Esse aqui é o risco de as coisas darem errado dentro de casa, na operação do dia a dia. É uma fraude interna, um sistema de computador que cai bem na hora errada, um erro humano num cálculo. É um risco que as instituições financeiras levam muito, muito a sério. Ok, a gente já viu um monte de riscos diferentes. Dá até um certo calafrio, né? A pergunta que fica é, como alguém pode se proteger disso tudo? Bom, a primeira e talvez a mais importante linha de defesa tem um nome bem conhecido: diversificação. Mas para entender por que diversificar funciona, a gente precisa separar o risco em duas caixinhas. A primeira é o risco sistemático.
Pensa nele como uma grande maré que sobe e levanta todos os barcos. É algo que afeta o mercado inteiro, como uma crise global. Não dá para escapar dele. Já o risco não sistemático é o problema específico de um barco só. É uma empresa que teve um problema na fábrica, por exemplo. E é exatamente aí que entra aquele velho ditado que a nossa avó já falava e que é a mais pura verdade nas finanças. A lógica é muito simples. Se você espalhar seus investimentos, seus ovos, em várias cestas diferentes, a chance de um problema específico quebrar todas as suas cestas de uma vez só diminui drasticamente. Mas atenção, porque aqui está o pulo do gato. A diversificação é uma ferramenta fantástica para proteger do risco não sistemático, daquele problema específico de uma empresa. Agora, contra o risco sistemático, contra a maré que afeta todo mundo, ela não faz milagre. Em uma grande crise, mesmo uma carteira bem diversificada vai sentir um impacto. Beleza, mas o pessoal que trabalha no mercado, os profissionais, como eles lidam com isso no dia a dia? Como é que se transforma essa ideia de incerteza em um número, em algo que se possa gerenciar? É possível medir o risco? Pois é, eles tentam. E uma das ferramentas mais famosas para isso se chama Value at Risk, ou VAR, para os íntimos. A ideia do VAR é tentar responder uma pergunta bem direta. Considerando um dia normal de mercado, qual é a perda financeira máxima que eu posso esperar ter? Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Imagina que um gestor de fundo diz que o VAR da carteira dele é de 1%. Só que esse número sozinho não quer dizer nada. Ele precisa vir acompanhado de um nível de confiança. Então a frase completa seria: o VAR é de 1% com 95% de confiança. Traduzindo, o gestor está dizendo que em 95 de cada 100 dias, ele espera que a perda máxima da carteira seja de no máximo 1%. A grande questão é, e nos outros 5 dias? Nesses dias a perda pode ser muito, mas muito maior. O VAR é útil, mas ele não prevê os eventos extremos, os cisnes negros. Outra métrica super importante, principalmente no mundo da renda fixa, é a duration. O nome e os passos podem assustar, mas a ideia é mais simples. Pense na duration como o nível de sensibilidade de um título a uma mudança na taxa de juros. Um título com duration alta é como uma pessoa muito sensível. Qualquer pequena mudança nos juros da economia causa uma reação enorme no preço dele. É uma forma de medir o risco da taxa de juros. Bom, a gente falou sobre o risco do investidor, o risco de uma carteira, mas e o risco do sistema todo? O que impede que a quebra de um grande banco vire um efeito dominó e arraste todo o mercado junto? Existem guardiões invisíveis que cuidam disso. São as chamadas clearing houses, ou câmaras de compensação. No Brasil temos várias delas, a Selic, a CETIP, a própria B3, a função delas é genial. Elas se colocam no meio de cada transação. Então, quando alguém compra uma ação, na verdade está comprando da clearing. E quem vende, vende para a clearing. Ela é a contraparte central. Por que isso é tão importante? Porque se uma das partes quebrar e não honrar o compromisso, a clearing entra no meio, assume a perda e garante que a outra ponta receba o que foi combinado. Elas são a infraestrutura de segurança que impede que o problema de um vire o problema de todos. Depois dessa viagem toda, a gente fica com uma reflexão. Talvez o risco não seja o grande vilão que a gente imagina. Talvez ele seja, simplesmente, o preço que se paga pela oportunidade. Não existe crescimento, não existe inovação, não existe a chance de um retorno maior sem assumir um grau de incerteza. A questão, no fim das contas, não é tentar eliminar o risco, isso é impossível. O verdadeiro desafio é entender, respeitar e, acima de tudo, aprender a gerenciar o risco de forma inteligente. Alguém já parou para pensar em como uma ação de uma empresa, nasce, como ela cresce e é negociada todo santo dia na bolsa? Pois é. Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira imersão no mercado de capitais brasileiro para desvendar, passo a passo, a jornada completa de uma ação. Desde a ideia lá na empresa até a tela do pregão. Vamos nessa? Olha só o nosso mapa. A gente começa pelo básico do básico, o que de fato são ações. Depois, a gente segue a trilha delas, do IPO até a bolsa. Aí vamos entender os tipos, os direitos e os custos envolvidos. Damos uma passada por outros ativos importantes e fechamos com as regras do mercado, que é o que mantém tudo funcionando. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo alicerce de todo esse universo do mercado financeiro. E esse alicerce já nos leva direto para a pergunta mais importante de todas. Afinal de contas, o que é exatamente uma ação? Porque, olha, entender isso de verdade é o que abre a porta para a gente desmistificar todo o resto. A forma mais fácil de pensar nisso é imaginar uma empresa como se fosse uma pizza gigante. Uma única ação é a menor fatiazinha possível dessa pizza. E quando alguém compra essa fatia, essa pessoa se torna oficialmente um acionista. Ou seja,
Ela vira sócia da empresa, dona de um pedacinho que corresponde ao tanto de fatias que ela tem. É simples, né? Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma ação, a pergunta é: como é que esse pedacinho de empresa sai do controle privado e vai parar nas mãos do público? É exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante no mercado de capitais. Para isso acontecer, existem dois ambientes diferentes. Primeiro, tem o mercado primário. Pensa nele como se fosse o berçário das ações. É lá que uma empresa faz o seu IPO, a sua oferta pública inicial, e vende suas ações pela primeira vez. O dinheiro dessa venda vai direto para o caixa da empresa para ela investir e crescer. Depois desse nascimento, as ações passam a viver no mercado secundário, que é a bolsa de valores que a gente conhece, e lá a negociação é entre investidores, um comprando do outro, e o dinheiro troca de mãos entre eles, sem mais ir para a empresa. E para lançar essas ações, a empresa não faz isso sozinha. Ela contrata um banco de investimento num processo chamado underwriting. Existem basicamente 3 jeitos de fazer isso. Na garantia firme, o nome já diz, o banco compra o lote todo de ações e o risco a todo dele. No modo melhores esforços, o banco atua como um vendedor, mas se não vender tudo, o risco fica com a empresa. E tem também o stand-by, que é um meio termo, onde o risco de não vender tudo é dividido entre o banco e a empresa. E olha só que interessante como esse fluxo diário funciona. Alguém decide comprar uma ação e envia a ordem pela sua corretora. Do outro lado, outra pessoa quer vender e faz o mesmo na corretora dela. A Bolsa de Valores, a B3 aqui no Brasil, funciona como grande ponto de encontro, sabe? É o ambiente que conecta essas duas pontas e garante que o negócio seja fechado com total segurança e eficiência para todo mundo. Ah, e tem um detalhe de bastidor que é super importante. A transação não é totalmente instantânea como um Pix. A transferência das ações, o que o mercado chama de liquidação física, leva 2 dias úteis, é o famoso D+2. Já a grana, a liquidação financeira, leva 3 dias úteis, D+3. Essa pequena espera é, na verdade, parte da mecânica de segurança que faz o sistema todo ser confiável. Certo, então a ação já está lá, sendo negociada. Mas nem toda a ação é criada da mesma forma. Existem tipos diferentes, e cada tipo dá direitos diferentes para quem é dono dela. Vamos mergulhar um pouco mais nisso agora? No Brasil, a gente fala principalmente de 2 tipos. As ações ordinárias, as famosas ON, dão poder. Elas dão o direito de votar nas assembleias e participar das decisões da empresa. Já as ações preferenciais, as PN, dão uma vantagem financeira. Elas têm, como o nome diz, preferência na hora de receber os dividendos. No fim das contas, é uma escolha: ter voz na gestão ou ser o primeiro da fila na hora de receber uma parte dos lucros. E ser acionista vai muito além de só esperar o preço da ação subir. Tem os chamados proventos. Dividendos e juros sobre capital próprio, por exemplo, são 2 formas da empresa distribuir seus lucros. Já a bonificação é quando a pessoa ganha novas ações de graça. E tem também o direito de subscrição, que é super importante. Ele garante que o acionista possa comprar novas ações antes de todo mundo, para não ver sua participação na empresa diminuir. São os benefícios de ser sócio, né? De vez em quando, as empresas também fazem os ajustes no número de ações. Num split ou desdobramento, uma ação que custa R$100 pode virar 2 de 50. O objetivo é deixar a ação mais barata e fácil de negociar. Já no split ou grupamento, é o contrário. 2 ações de 50 podem virar uma de 100. O ponto mais importante aqui é que o valor total que a pessoa tem investido não muda nada. É como trocar uma nota de 100 por 2 de 50. O dinheiro no bolso continua o mesmo. Mas olha, as empresas não vivem só de vender ações para se financiar. Quando precisam de dinheiro, elas também podem pegar emprestado, emitindo títulos de dívida. Vamos dar uma olhada nos 2 mais comuns que a gente vê no mercado. A diferença entre eles fica bem clara aqui. As debêntures são usadas para projetos de longo prazo, tipo construir uma fábrica nova. Já as notas promissórias, que o mercado também chama de commercial papers, são para necessidades de curtíssimo prazo, como reforçar o caixa para o dia a dia. É bom notar também que SA aberta é aquela empresa que tem ações na bolsa e a fechada é a que não tem. E claro, com tanto dinheiro e tantos interesses em jogo, para tudo isso funcionar direito precisa ter regra. Regras bem rígidas para garantir que o jogo seja justo, transparente e estável para todo mundo. E é aqui que entra um conceito fundamental, a governança. Governança corporativa, de um jeito bem simples, é o manual de boas práticas de uma empresa. É o conjunto de regras e processos que garante que os diretores e executivos estão trabalhando para os verdadeiros donos da companhia, que são os acionistas, e não só para os próprios interesses. As palavras de ordem aqui são transparência e responsabilidade. E uma das regras de proteção mais importantes é o tag along.
Imagina que o dono majoritário, o controlador da empresa, decide vender a parte dele. O tag-along obriga o novo comprador a fazer uma oferta para comprar as ações dos minoritários também, por um valor justo. Para as ações ON, a oferta tem que ser de 100% do valor. Para as PN, no mínimo 80%. É uma regra que impede que os pequenos investidores fiquem a ver navios numa grande negociação. A própria bolsa ajuda a organizar isso, separando as empresas em níveis de governança. É como se fosse um selo de qualidade. A exigência vai aumentando do nível tradicional até o novo mercado, que é considerado o padrão ouro. E por que isso importa? Porque empresas com alta governança, especialmente as do novo mercado, transmitem mais segurança e atraem mais investidores, o que, no final das contas, pode ajudar a valorizar suas ações. E, para aqueles dias de pânico total, o mercado tem um botão de emergência automático, o Circuit Breaker. Se o Ibovespa, que é o principal índice da bolsa, despenca 10%, pá, tudo para por 30 minutos. É um tempo para todo mundo respirar. Se depois disso a queda continuar e bater 15%, a pausa é maior, de 1 hora. É um mecanismo de segurança para evitar decisões no calor do momento. E aí, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Com todas essas regras, tipos de ações, direitos, emoções, como é que se decide o preço justo de uma ação? Quanto ela realmente vale? Basicamente, existem duas grandes escolas de pensamento sobre isso. De um lado, tem a análise técnica. Quem segue essa linha é como um meteorologista do mercado. Olha os gráficos de preços, os volumes negociados e busca padrões para tentar prever os próximos movimentos. Do outro lado, tem a análise fundamentalista. Aqui, o trabalho é de detetive, um mergulho profundo nos balanços da empresa, na sua gestão, no seu setor, para descobrir se pelos fundamentos a ação está barata ou cara. É a eterna briga entre o movimento do mercado e o valor real do negócio. E essa é a grande questão que fica no ar. Depois de toda essa jornada de ver como uma ação nasce, como é negociada e regulada, o que define o seu valor? É o comportamento do preço no gráfico ou são os fundamentos da empresa por trás do papel? A verdade é que não existe uma resposta única. E é a busca constante por essa resposta que move o mercado financeiro todos os dias. E assim a gente conclui a nossa jornada pela vida de uma ação. Fundos de investimento. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas para muita gente, soa como um negócio super complicado, quase um clube fechado. Mas e se eu te disser que a lógica por trás de um fundo é muito parecida com algo que todo mundo conhece? Um condomínio. Pois é, a boa notícia é que não tem mistério. Então vamos usar essa analogia para a gente construir, tijolo por tijolo, um entendimento bem claro de como esses fundos funcionam de verdade. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo essa ideia do fundo como um condomínio. Depois, vamos entrar na matemática para ver como o valor das coisas é definido. Na sequência, a gente conhece a equipe que administra tudo, dá uma olhada no cardápio de opções e, para fechar, entende as regras do jogo, os direitos e deveres de quem é morador. Bem direto ao ponto. Vamos nessa? Bom, vamos começar pela base de tudo. Por que raios comparar um fundo de investimento com um condomínio? A resposta é simples, na verdade, porque os dois nasceram para resolver um problema muito comum para quem não tem rios de dinheiro. Pensa bem, como é que uma pessoa com um capital normal, limitado, consegue montar uma carteira com várias ações diferentes ou ter acesso a ativos que custam milhões? Sozinha é praticamente impossível. A grande sacada, a resposta para isso, está na união de forças. E é aqui que a coisa toda faz sentido. Um fundo de investimento é isso, uma comunhão de recursos que funciona exatamente como um condomínio. Um grupo de pessoas, os cotistas, com objetivos parecidos, junta o dinheiro. E com esse montante, esse capital coletivo, o grupo consegue fazer coisas que, individualmente, seria impensável. E aí os benefícios ficam muito claros. Com pouco dinheiro, já dá para ter acesso a um portfólio super variado. É como ter acesso à piscina, à academia e ao salão de festas do mercado financeiro, tudo de uma vez. O nome disso é diversificação, e é o melhor jeito de diluir riscos. Além do mais, o poder de compra do grupo abre portas para ativos mais caros, e a liquidez costuma ser alta. Geralmente é bem mais fácil vender a sua fração do condomínio do que um ativo que se comprou sozinho. Beleza, o conceito a gente já pegou. Agora vamos para a planta baixa do negócio. Como é que o valor desse nosso condomínio financeiro é calculado todos os dias? A unidade principal de um fundo tem um nome. É a cota. Para a gente seguir na analogia, a cota é como se fosse um apartamento no prédio. O conjunto de todos os apartamentos formam o prédio inteiro, que é o patrimônio líquido do fundo.
A cota, então, é a fração, a fatia de propriedade que cada um tem sobre tudo aquilo que o fundo possui. Tá, e como é que se define o preço desse apartamento todo santo dia? A matemática é bem mais simples do que parece. Pega-se tudo que o fundo tem de valor, os ativos, disso a gente subtrai tudo que ele deve, os passivos. O que sobra é o tal do patrimônio líquido. Aí é só dividir esse valor pelo número total de cotas que existem. Pronto, esse é o valor da cota naquele dia. Tá, mas peraí. Se a fórmula é tão simples, por que o valor da cota não para quieto? Por que ele muda todo dia? A resposta para isso está num conceito que é chave no mercado financeiro. O nome disso é marcação a mercado. Imagina que o valor de todos os apartamentos do condomínio fosse recalculado diariamente, com base nos preços dos imóveis da região. É exatamente o que acontece aqui. Os ativos na carteira do fundo são precificados todo dia pelo valor que teriam se fossem vendidos naquele exato momento. Isso é crucial para que o preço da cota seja sempre justo, tanto para quem está entrando quanto para quem está saindo do fundo. Ok, já entendemos a estrutura e a matemática. Agora, quem é que comanda o nosso condomínio financeiro? Afinal, alguém precisa tomar as decisões e cuidar do dia a dia, certo? Vamos conhecer essa equipe profissional? Vamos ao quem é quem no fundo. O administrador é o síndico, o responsável legal por tudo. O gestor é o especialista, quem decide as estratégias, o que comprar, o que vender. O custodiante é como uma empresa de segurança, responsável por guardar os ativos. O distribuidor é o corretor que vende os apartamentos, ou seja, as cotas. E o auditor independente faz uma fiscalização externa para garantir que as contas do condomínio estão sempre em ordem. E tem uma regra fundamental que governa essa equipe toda, a tal da Chinese Wall, ou Muralha da China. Isso cria um muro de informações que não pode ser atravessado, separando o dinheiro do fundo do dinheiro da própria instituição. Para que isso? Para garantir que o gestor trabalhe 100% focado nos interesses dos cotistas, sem nenhum conflito. O interesse de quem investe vem sempre em primeiro lugar. Assim como existe condomínio de luxo, condomínio mais simples, na praia ou no campo, os fundos também têm vários estilos, para moradores com perfis diferentes. Vamos dar uma olhada nas principais categorias. Aqui a gente tem um resumo dos principais bairros do mercado. Os fundos de renda fixa são os mais conservadores, focados em ativos como títulos do governo. Os de ações já são mais dinâmicos, com maior potencial de retorno e, claro, mais risco. Os cambiais apostam na variação de moedas estrangeiras, como o dólar. E os multimercados são os mais flexíveis. O gestor pode misturar um pouco de tudo, buscando as melhores oportunidades onde elas estiverem. Outra distinção importante é entre fundos abertos e fechados. Nos abertos, a porta do condomínio está sempre aberta para entrar e sair. Dá para aplicar ou resgatar as cotas a qualquer momento. Já nos fechados, a porta se tranca depois que o pessoal entra. O resgate só acontece lá no final do prazo ou se a pessoa vender as cotas para outro investidor no mercado. Chegamos à parte final e ela é crucial. Como morador, ou seja, como cotista, é vital conhecer o regimento interno do condomínio, os direitos e também as obrigações que vêm no pacote. O ponto principal aqui é transparência. Quem investe tem o direito de ler o regulamento completo, as regras do jogo, antes de mais nada. Tem direito a receber extratos todo mês, a saber exatamente onde o dinheiro está aplicado e, mais importante, a participar das decisões na Assembleia Geral, que funciona como uma reunião de condomínio para definir os rumos do fundo. Mas, claro, também existem deveres. O principal é pagar a taxa de administração, que é a taxa de condomínio, que remunera toda a gestão profissional. Também é fundamental entender que, em cenários muito raros e extremos, se o fundo tiver um prejuízo maior que seu patrimônio, os cotistas podem ser chamados a cobrir essa diferença. E, claro, manter os dados de cadastro sempre em dia é essencial. Essa frase é, talvez, a mais importante de todo o universo dos investimentos. Ela precisa estar em destaque. O que ela significa? Que o simples fato de um fundo ter tido um ótimo desempenho no passado não garante, de jeito nenhum, que ele vai continuar assim no futuro. É um mantra. E para reforçar de vez, não há rede de segurança. Diferente da poupança, o investimento em fundos não tem a garantia do FGC. Ninguém, nem o administrador, nem o gestor, garante o capital que foi aplicado. É bom lembrar sempre, o risco é a contrapartida da busca por retornos maiores. E assim, nosso tour pelo condomínio financeiro chega ao fim. Da fundação à cobertura, a gente viu como ele é estruturado, como é calculado e quem administra.
A grande questão que fica não é mais o que é um fundo, mas sim, conhecendo toda essa estrutura, qual tipo de apartamento se alinha melhor aos objetivos financeiros de quem investe. A exploração de verdade começa agora.